Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade, com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presente Epitácio região, você é o nosso convidado a participar presencialmente em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146. E também na congregação onde nós estamos, que fica no bairro da Vila Esperança, todos os domingos, do mesmo horário também, às 8h30 da manhã. Nós já estamos ali orando para iniciar a nossa escola bíblica dominical, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034. Você é o nosso convidado especial a estar presencialmente conosco, porque essas aulas virtuais não substituem a aula presencial. É importante que você, meu amigo, professor ou aluno, que você seja um participante assíduo da escola bíblica dominical. E nós estamos estudando, querido, já sobre o livro de Esther. Nós já estudamos, sobre o livro de Ruth, sobre a história de Ruth, a história de Ruth, que foi algo muito chamativo, para as nossas vidas. E agora vamos já estar continuando estudando sobre o livro de Esther. E existe alguns detalhes muito importantes que nós vamos perceber no livro de Esther. Primeiro ponto, nós vamos perceber que ele foi escrito, dentro da cultura persa, escrito destinando para um povo judeu e contando, a história dos judeus. Há uma discussão sobre a autoria, alguns atribuem até mesmo a Mardoqueu, que entende-se que foi provavelmente um judeu que viveu ali, que vivenciou todos os fatos. Não somente os fatos, mas também a cultura persa. Você vai perceber no livro de Esther que é completamente uma cultura, diferente da cultura judaica. Por exemplo, você vai ver tanto na manobra das políticas, você vai ver também sobre a questão dos cavalos, sobre a questão da forca que foi construída, a pena de morte como forca, a maneira, as festas, os banquetes, a celebração, Então você vai perceber todo aquele contexto cultural ali, como que é no Império Persa. E vocês sabem muito bem, queridos, que foi profetizado por Jeremias, Ezequiel, Daniel, que viveu ali também na Babilônia, foi profetizado, em especial por Jeremias, que o período em que seria o cativeiro do povo, da nação de Israel, seria de 70 anos. Mas, no final desses 70 anos, houve-se uma preocupação em Daniel, e Deus foi aonde Daniel foi orar, e Deus revelou para ele a visão, das 70 semanas de Daniel, que ainda dentro dessa visão, cronologicamente, ainda falta uma semana, que é a última semana de Daniel, que é os 7 anos, da grande tribulação. Só que foi feito, o povo ficou 70 anos ali, aquele povo nasceu, aquele povo conviveu ali, outros morreram ali, outros tinham saudade de Jerusalém, como diz o Salmo 26, saudade do templo, Outros já nasceu ali mesmo, porque ficou 70 anos e já nasceu ali, e nem sequer, por mais que alguém falasse, nem sequer ia querer saber de ir para Jerusalém, reconstruir, recomeçar tudo de novo. Então, resolveram ficar ali na Babilônia mesmo. É aquele ditado, aquele famoso ditado que nós entendemos, já vimos muito falar, Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, resolveram ficar ali, porque a Babilônia era um lugar bom, a 7 maravilhas do mundo, eles tinham alguns benefícios, eles tinham os recursos, a economia, predominava o secularismo ali. Eles não querem saber de reconstruir templo, de adorar a Deus, eles não quis nem saber. Como alguns já nasceu ali, não quis nem saber de Jerusalém.
E existia mais de 1 milhão de judeus, queridos. E só 50 mil que voltou. Voltou um número muito pouco. Alguns ficou ali. Então foi esses ali que pegou ali o Império Persa, né? E depois da Babilônia veio o Império Persa, que ficou ali. E aí eles ficando ali, aí veio as perseguições sobre eles. É aí que eu falei que se correr o bicho pega, ficar o bicho come. E aí então, que levantou esse Ramã aí no livro de Esther para a destruição de todos os judeus. Então, no livro de Esther, eu estou trazendo essa informação aqui para você entender, né, todo o contexto do livro de Esther. Esther tem 10 capítulos. Desses 10 capítulos, nenhum deles fala o nome de Deus, mas mostra o que? Mostra a ação de Deus. Aonde não está o nome, nós vemos Deus agindo, nós vemos um Deus governando. E, queridos, nós vamos entender, os persas também é diferente de outros deuses que são politeístas, né? Diferente de outros deuses que são politeístas, que geralmente, politeístas quer dizer, vários deuses, né? Eles só... Nos persas, eles só tem 2 divindades, somente 2 deuses, né? Que eu e você precisamos entender. Que é o primeiro deus, é chamado Ahriman, né? Ahriman, e também Ahura, né? São 2 deuses que é do Império Persas. E nós vemos, queridos, entender... como nós já entendemos toda já a escritura, né, desse livro, a narrativa, o contexto cultural desse livro, nós temos como que é a cultura, que é completamente diferente. Nós já tivemos a lição passada, né, que foi a lição de número 6, que falou sobre o livro de Esther, em que posição ele está no canon, foi reconhecido como um livro, e é reconhecido como um livro inspirado. Houve-se dificuldade de reconhecer, canonizar a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque foi escrito em outra cultura, em outro lugar, e também não está o nome de Deus. Ué, então vai falar de Deus então? Então houve uma certa resistência, né, para aceitar no canon, tanto Esther quanto Daniel, como Apocalipse, como o Eclesiastes, foi alguns livros que tiveram resistência, mas foi aceitos como canonizados, inspirados por Deus. Então, como já falamos, Esther tem 8 capítulos, ou 10 capítulos, Esther 8 e o versículo 9 é o maior versículo da Bíblia, está em livro de Esther, então é importante nós entendermos isso. Haja vista que originalmente, quando a Bíblia foi escrita, não existia capítulo nem versículo. O capítulo só foi organizado em 1551, em versículo 1227. Então é importante nós entender que os capítulos, versículos, essas partes pretas aí, essas epígrafes aí, é para nossa identificação apenas, tá bem? Haja vista que era rolos. Então, nós vamos estudar hoje a lição de número 7, que vai falar, queridos, sobre o que? Sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Muito bem. Nós temos, queridos, que entender algumas coisas, né? Na nossa introdução já vai trazer essa informação para mim e a sua vida. Deus estabeleceu, queridos, princípios que são imutáveis, pelos quais governa todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Nessa lição veremos um contraste entre entre as condutas de Vasti e Esther, a moça obediente judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, que é o Império Persa, que hoje, só para vocês entenderem, hoje é o Irã. Muito bem, queridos. Deus, o que eu e você precisamos entender, queridos? Porque tem alguém dizendo por aí que Jesus quebra protocolo. Jesus não quebra protocolo, queridos. Jesus foi aquele que procurou seguir a lei certinha dentro do padrão. Foi ele que viveu essa lei. Que viveu a lei do Senhor e procurou obedecer dentro dos princípios do padrão. Veja que Jesus, quando estava aqui na terra, ele ia na sinagoga, como é o costume ao sábado. Ele respeitava todo aquele padrão que era estabelecido
dentro da cultura judaica. E tem alguns dizendo por aí que Jesus quebra protocolo, ele não quebra, que quem quebra somos nós. Deus não quebra protocolo, Deus não quebra princípio. Quando você vai estudar, eu vou trazer essa informação para você aqui. Quando você vai estudar um livro de Esther, você vai ver. Não, vamos falar Ruth também. Nós já tivemos a lição. Boaz, Ruth, procurou entrar dentro dos princípios. Procurou obedecer, chegando ali diante de Boaz, chegando perto dele, mas não se envolvendo, não tendo contato com ele, antes do momento certo do casamento. Procurou obedecer tudo na risca. Deus não quebra protocolo, nem princípio. Nós que quebramos, mas não podemos, né? Esther fez tudo certinho. Eu já tive um vídeo aí que eu falei sobre Mardoqueu apenas, que eu não vou falar aqui. Obedeceu a ordem do seu tio. Ela foi obediente. Porque a palavra-chave que nós vamos ter aqui, do nossa lição, é obediência. Tudo vai girar em torno da obediência, porque a desobediência leva à morte. Se Esther desobedece, é morte para ela também. Ela também estava envolvida. A vida dela também estava em jogo, porque ela é judia. E a obediência levou à vida. Como diz a Bíblia, obediência para a vida. E aí nós vamos ver aqui, houve 3 banquetes de Esther, né? Houve o banquete, o banquete de Assuero, vamos falar aqui, de Vasti, e o de Esther, né? Que foi a festa de Purim. 3 banquetes é falado no livro de Esther. Mas, no nosso tópico 1, vai falar o quê? Vai falar sobre o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Muito bem. Quem é esse Assuero, queridos? Esse Assuero aqui é filho de Dário, né? Assuero governou o Império Persa por 20 anos, 486 a 465. Então, o livro de Esther aqui, se já estava no 4º ano, né, do seu reinado, provavelmente Esther foi no ano 483. Muito bem. Ele reinou em que ambiente? Ele reinou em que lugar? Em que localização? Da Índia até a Etiópia. Sobre ali aquele Oriente aí. Nós vemos isso lá no livro de Esther, capítulo 1, e o versículo 1. Nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Ou seja, era um império muito grande. Muito grande. Só que eu e você precisamos entender que Assuero aqui não é nome próprio, é título. Esse rei aqui é chamado de Xerxes. Como nós tínhamos faraós, né? Como nós tínhamos os imperadores, né? Que nós vemos lá em Gênesis, né? Veja que não é nome próprio, mas sim é título. Então, Assuero aqui é um título, como entende a maioria dos intérpretes da Bíblia Sagrada, porque ainda que não vai falar o seu nome, né? Mas nós entendemos que aqui esse Assuero é título, não é outro Assuero que nós vemos lá no livro de Êxodo, né? Nem o livro de Daniel. Esse aqui é outro, né? Então, esse aqui é o chamado Xerxes. Ele já estava no 3º ano do seu reinado, para mostrar a grandiosidade do seu reino e as suas riquezas, as suas sustentações, né, as políticas. Era um governo que provavelmente estava em paz, porque para ele fazer tudo isso, provavelmente ele estava em paz, né, com outros países e estava apaziguado, né? Então, ele fez essa festa como talvez trazendo para os nossos dias alguns políticos, né? Até imitaram trazendo lá da Pérsia, essas festas que eles fazem, festas por interesses, né, para fazer concessões, para fazerem alianças políticas, né? Então, esse rei Assuero, Xerxes, fez essa festa exatamente para isso, porque ele tinha um plano de atacar a Grécia, né? Ele faria uma expedição militar com a Grécia. Então,
ele queria, né, mostrar que manda, mostrar que tem autoridade. Quem traz detalhes sobre isso é Heródoto, né, de 484 a 425. Então, ele fez essa festa, na verdade, ele fez mais uma festa por interesse, né, que foi um banquete público. Por que foi? Porque ele convidou a todos. Foi uma festa, né, que ele convidou todos os políticos ali daquele império. Foi uma festa de 180 dias. Olha só, 180 dias essa festa. E as pessoas bebiam, embriagavam, né? E como diz lá, as pessoas, como diz lá em Esther, capítulo 1, olha só, o versículo que nós vamos ver aqui, ele convocou todo o povo, né, que se achou ali na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor. Veja só, isso foi quando? Quando ele fez essa de 180 dias. Após a festa de 180, ele fez uma festa de 7 dias só para aqueles mais importantes. Olha o versículo 6. As tapeçarias de pano branco, verde, azul, celestes, de cordões de linho fino e puro, e argolas de prata, e coluna de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Olha o que me chamou a atenção, versículo 7. E dava de beber em vasos de ouro. Olha, o mesmo Salomão. E os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho segundo o estado do rei. Olha o versículo 8, só para vocês entenderem. E o beber era por leis feito, sem que ninguém forçasse um outro, porque assim eu tinha ordenado o rei, especialmente a todos os grandes da sua casa, que fizesse conforme a sua... Veja só, é aquela festa que você vai, aquele churrasco, as pessoas trazem nos dias, bebe à vontade, fica à vontade. Pode comer o que você quiser, tudo aí é para você, isso aqui. Trazendo para os nossos dias. Ele fez esse tipo de festa, ostentação. Só que, dentro daquele costume daquela época também, era um costume de as mulheres ficarem num departamento separado, fazer uma festa separada. E Vaxi, então, fez também uma festa, né? Fez também uma festa. Só que aí foi restrito às mulheres. Então, as mulheres ficaram num lugar e os homens no outro, né? Alguns ainda têm esse sistema. Mas o problema é o que, de repente, ele quis chamar sua esposa, Rainha Vasti, para que ela venha se desfilar no meio de pessoas bêbadas. Olha só, queridos. Mas ela, exatamente, no momento, ela falou, não vou desfilar no meio de um monte de pessoas bêbadas, embriagadas ali. Eu não vou passar essa vergonha. E ela não foi. Até certo ponto, ela está com a razão, né, em desobedecer. Mas o problema é que isso traria consequências, tiraria a força do rei Xerxes. Por quê? Porque o plano dele é mostrar a beleza da mulher, mostrar que manda na mulher, mostrar que manda em casa, mostrar que tem autoridade, que tem poder. E aí, quando ela se recusa, as pessoas vão perder a força, né, sobre ele. Ela fala, ó, ele quer conquistar a Grécia, quer conquistar povo lá fora e não manda nem na mulher. Então isso foi como um choque. E ela, né, se recusou, né? Quando foi feito esse convite, que já estava aqui no 7º dia do seu banquete. Ele fez esse convite, a rainha simplesmente se recusou a acompanhar os 7 eunucos, que ele enviou ainda 7 eunucos, para conduzir até a presença do rei. E com isso, queridos, ele buscou conselho, né? Veja, ele não tomou uma atitude imediatista. Ele buscou conselho com outras pessoas sobre o que quer fazer. Aí deram a ideia de ele criar uma lei e tal, que a mulher obedece o homem e tal. E ali foi até criado uma lei ali. Mas ele não tomou nenhuma atitude imediatista. Ele procurou conselhos com as pessoas, né? Ele vai
Então levanta um homem chamado Memucã, capítulo 1, Memucã, né? Capítulo 1, versículo 16. Então disse Memucã na presença dos reis e dos príncipes, não somente pecou, ou seja, ela fez errado contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes, contra os povos em que há em as províncias do rei. Ou seja, como é que as outras mulheres vão obedecer aos seus maridos, rei, se você não dá o exemplo de ter uma mulher obediente? Né? Foi aonde ali que foi, ela foi saída, né, do cargo, da sua posição, foi a deposição, né? É o que nós estamos estudando aqui. A deposição da rainha Vasti, ou seja, ela saiu do cargo de rainha. Só que aí Deus tem os seus planos. A desobediência dela, né? Por trás disso tinha um propósito de Deus, porque Deus tinha algo na vida de outra pessoa chamada Esther, né? Na vida de Esther, que nós vamos falar aqui, houve-se a recusa, né? Há muitas opiniões sobre esta recusa de Vasti, né? De fontes, né? Extras bíblicas, traz, alguns até falam, né, que ela estava grávida, né? Mas não temos um certo respaldo bíblico, né, dentro do contexto sagrado. Mas o que nós vamos entender aqui é o quê? É que simplesmente ela se recusou, porque alguns dizem que ela estava grávida de Artaxerxes, né? Nesse momento, né, naquele contexto ali, não quis mostrar. Mas isso são tudo fontes extra-bíblicas. Mas houve-se a recusa, né, de Vasti. E aí houve-se a aplicação da lei de Assuero, né, o tópico 2.2, ele aplica uma lei, né, sobre a influência do vinho quando ordenou a Vasti, mas a sua decisão de depô-lo do cargo não se deu de forma intempestativa, ou seja, autoritária. Por que isso? O rei tomou essa decisão bem depois que ele já havia, mesmo até, apesar da fúria, né, o constrangimento ali, veja que ele esperou, ele não foi imediatista, porque vamos ver lá no capítulo 2, né, o capítulo 2 fala assim, passadas essas coisas, apaziguado já o furor do rei Assuero, que é Xerxes, lembrou-se de Vasti do que fizera, do que se tinha decretado a seu respeito. Ou seja, isso foi já bem depois. Aí alguns entendem que foi quando ele perde ali a guerra com a Grécia. Mas nós vemos, queridos, que ele não foi imediatista, né? E aí nós vamos ver o ponto 3 aqui, a sentença de Vasti. Examinado, né, o caso, Memucã do Saba aconselhou que ele depusesse ali a rainha Vasti, né, porque senão as mulheres vão desprezar os seus maridos. Mas Deus tinha os seus meios, Deus tem os seus propósitos. O tópico 2 vai falar Esther, a judia que se torna rainha em terra estranha. Por quê? Porque ela é judia. Ela estava ali dentro, no Império Persa. No Império Persa. Né? Mas nós vemos que o ponto 2 vai dizer aqui que Deus, ele tem os seus meios. O universo da escolha. Mesmo, queridos, Esther sabendo que Deus tem todos esses planos para ela passou por todos os princípios. Ela não quebrou nenhuma regra, não quebrou nenhuma etiqueta. Ela sempre procurou o quê? Obedecer ao seu tio. Né? Deus trabalha em todos os detalhes. Havia-se um processo de purificação das moças. Primeiro, né, como diz lá em Esther 2, estava debaixo da mão de Hegai, depois ia para outra casa também, debaixo da mão de outra pessoa chamada Sasgás. Veja que quando ia de uma casa para outra,
só ia entrar na presença do rei aquele que ele chamar pelo nome. E a Esther, ela foi chamada, ela foi amada, o rei achou graça, não foi apenas pela estética, mas porque ele viu que havia algo diferente. Foi escolhida ali, né? 7 moças de respeito da casa do rei, o fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. E aí, versículo 10, Esther não declarou seu povo e sua parentela, porque Mardoqueu tinha ordenado que não declarou. Veja, mesmo ela sendo chamada, nós vamos perceber aqui, lá mais para frente, ela já sendo rainha, ela continuou obedecendo ao seu tio Mardoqueu. Aqui está o segredo, que de a mim e da sua vida, nós temos uma vida vitoriosa, nós obedecermos. Porque mesmo chegando a ser rainha, eu já sou rainha, não vou te obedecer. Mas ela procurou sempre o quê? Obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. E havia todo um processo, e ela passou por todos os processos, queridos. Capítulo 2, 12. E existia ali um processo de 1 ano de preparação, 12 meses. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiaria, com as coisas para a purificação das mulheres. Ou seja, para chegar diante do rei terreno, não era de qualquer maneira. Para nós chegar diante do rei dos reis, Jesus Cristo também, não é de qualquer maneira. Veja, a escolha é soberana, foi escolhida. Assim como o rei, Cristo escolheu a minha e a sua vida. Achou graça, né? É o que nós vamos ver aqui, lá em Esther. Ela achou graça, benevolência, né? Mais do que todas as virgens, pôs a coroa na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vasti. E aí houve um repouso às províncias, né? Houve ali um grande banquete, uma grande celebração. E Mardoqueu, como já fiz um vídeo aí, sempre ele continuou ali na porta, na sua posição, porque a honra não mudou a posição de Mardoqueu. Porque há muitos que quando chegam a certa posição, a honra, né? Ele muda a sua posição. Ele muda. Mardoqueu, ele não mudou. Veja que ela foi escolhida, mas ela passou por um preparo. Ela foi preparada para estar para chegar diante do rei. E até, inclusive, ninguém poderia chegar diante do rei se seja chamado, né? E Esther até mesmo foi ali fazer aquela súplica, fazendo tudo corretamente, da maneira que Deus estava conduzindo, direcionando todas as coisas. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. A desobediência de Vasti serviu, né, para que Deus escolhesse a Esther. Deus tem os seus planos, o que Deus tinha era com Esther, não era com Vasti. Era Esther que Deus queria usar para a salvação dos judeus, para a salvação da nação judaica, porque a salvação vinha de povo judeu, né? Vinha dos judeus, como disse lá em João 4. Então, quando Deus dirige todo o processo, que Deus estava dirigindo todo o processo, né? E ela, como já diz, ponto 3, do tópico 3, ela foi obediente, mesmo sem querer entender o motivo da proibição, né? Ela não falar do seu povo, da sua linhagem ali, ela obedeceu. Então, quando Deus fala que isso para usar o homem, eu e você deve... eu não estou entendendo. Que não é para você entender, não é para nós entender, é para nós obedecer. É simples assim. Ela procurou obedecer à risca, né? Porque lá em Efésios 2, outrora nós era filhos da desobediência. Fazia o que queria, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Isso não existe dentro do cristianismo, né? Isso não existe. Por quê? Efésios 2, 1, e vos vivificou estando mortos
em ofensas e pecado. Olha só o verso 2. Em que noutro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora nós fomos salvos, chamados para obedecer a Deus, obedecer a nossa liderança, entre os quais todos também antes andavam no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo, verso 4, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Verso 5, estando nós mortos em ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça foi salvo. Ou seja, outrora nós éramos desobediência, mas nós fomos salvos da ira para a obediência da fé, como diz a Bíblia Sagrada. Então é isso que você precisamos entender, queridos. Tudo aqui girou em torno da obediência. Foi aqui que nós aprendemos a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Amém.